Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 91. Nós tivemos um desejo no coração, e por 5 semanas, no culto da noite, nós estivemos ministrando sobre os Salmos. Nós pegamos a vida de Davi, e nós pegamos um período da vida de Davi, na verdade. Nós pegamos um período da vida de Davi e fizemos algumas ministrações baseadas na experiência de Davi naquele período. E hoje eu quero pegar os Salmos 91 e eu estive pensando essa semana, eu não me lembro se algum dia eu já preguei sobre esse salmo. Eu acredito que é a primeira vez que eu estou pregando nesse texto. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para estar compartilhando com vocês. Porque este salmo não é de Davi. Este salmo é de Moisés. Quem escreve essa oração não é Davi, não é Asaf. Quem escreve essa oração é Moisés. E Moisés tem legitimação aqui para falar do assunto que ele estava falando. Porque Moisés está falando de vida de dependência. Moisés está falando de um lugar de experiência. Moisés está falando o que eu vou chamar de lugar secreto, ou o poder do secreto. E Moisés está falando dessa experiência, desse encontro pessoal, particular dele com Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós estamos nos deparando com declaração de confiança. Um coração rendido, um coração quebrantado. Nós estamos nos deparando com uma pessoa que sabe muito bem endereçar o seu clamor, a sua confiança, a sua segurança. Porque esse salmo também vai falar de capacitação e de intimidade. Então, nessa oração, nós encontramos algumas expressões muito importantes que podem trazer para nós a direção, se realmente desejamos ser um homem e uma mulher de Deus. Se desejamos desfrutar de intimidade, se desejamos desfrutar de amizade, esse texto vem trazendo para nós um grande desafio. E o Salmo 91, versículo 1 e versículo 2, inicia da seguinte maneira. Se você tiver a sua Bíblia no celular, você pode utilizar. E lembrando sempre que eu estou sempre fazendo essa solicitação, como filhos obedientes, se a sua Bíblia está no celular, se mantém na Bíblia ou no bloco de anotações. Não vá para as redes sociais, né? Porque senão você vai ser desfocado. E aí você vai perder o momento onde você tirou para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós vamos nos deparar com uma promessa. E qual é a promessa que está inserida nessa declaração de Moisés, nessa oração desse homem que se volta para Deus e rasga o seu coração diante dele? Nessa promessa, nós vamos nos deparar com o versículo 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Se você fizer, como diz, o autor, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal vai acontecer com você. Se você fizer do Altíssimo a sua segurança, nenhuma praga vai chegar à sua casa, nenhuma maldição vai chegar à sua família. Então nós estamos diante de uma oração que fala da dependência de Deus, mas que enxerga também a ação de Deus, a dinâmica de Deus, a promessa de Deus envolvendo as nossas vidas.
Só que quando a gente olha para esse texto, duas coisas precisam sobressair. Está relatando um cenário de batalha espiritual. Aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não tocamos, aquilo que nós não conseguimos perceber. O autor está falando de uma pressão, está falando de uma ação que os nossos olhos humanos não conseguem visualizar. Então ele está falando do mundo espiritual. E muitas vezes nós nos concentramos no mundo físico e negligenciamos ou relativizamos o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual existe e nós precisamos conhecê-lo. Porque se existe no mundo espiritual, vamos dizer, os seres do bem, existem também os seres do mal. Que travam uma batalha para nos distrair, para nos aprisionar, para roubar de nós aquilo que o Senhor tem para nós. Mas também o texto vem falando de uma batalha física, de uma batalha emocional, onde se existe o mundo espiritual que arquiteta, se existe o mundo espiritual que influencia, se eu preciso perceber esse mundo espiritual, existe também uma guerra na mente, existe uma resposta que eu preciso dar, existe uma postura que eu tenho que tomar. E o autor vem falando a respeito da sua realidade. E a realidade do autor é uma realidade de experiência com Deus. Um homem que aprendeu a ouvir o Senhor e um homem que aprendeu a responder. Um homem que conhece o Senhor e que sabe andar com o Senhor. E aí vem nos orientando que quando nós conseguimos então desfrutar desse poder do secreto, desse poder da intimidade, dessa experiência que é o meu devocional, é o seu devocional que vai trazer para você, aí nós vencemos o mal. Nós vencemos a guerra espiritual, nós vencemos as guerras físicas, nós vamos superando, porque o Senhor está conosco. Ele está presente em nossas vidas. Mais do que Ele está presente em nossas vidas, nós precisamos ter a percepção dessa presença. E eu e você, quando estamos sofrendo pressão, eu e você, quando estamos no campo de batalha, no meio das lutas, a impressão que nós temos que Deus não está conosco. Uma das reclamações que fazemos, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos deixou sozinho, nós estamos angustiados. E aí o autor vem falando da sua experiência particular, da sua experiência pessoal. E como eu estou dizendo, esse homem tem experiência legítima para falar desse assunto. Porque se nós formos lembrar um pouquinho da história de Moisés, se você for lá para Êxodo, capítulo 34, do versículo 28 em diante, você vai encontrar Moisés subindo o monte para Deus falar com ele, para que ele pudesse escrever as tábuas da lei. E a palavra do Senhor vai nos relatar que Moisés fica um período no cume do monte, ouvindo Deus, se relacionando com Deus, tendo essa percepção clara, visível, audível, daquilo que Deus estava falando com ele e que ele precisava transmitir aos povos. Só que a palavra vai dizer que quando Moisés desce do monte, ele não tinha a clareza de que estar na presença de Deus não estava causando apenas impacto interno, mas também estava promovendo impacto externo. Porque quando ele desce do monte, o seu rosto está brilhando. E o seu rosto está brilhando de uma maneira que traz espanto para o povo. E aí nós vamos então ouvir um homem falando dos frutos do seu relacionamento com Deus, dos frutos da sua amizade com o Senhor. Mas se nós olhamos para a história de Moisés e o encontramos
saindo do pé do monte, indo ao cume do monte, e ali desfrutando de intimidade, desfrutando de presença. Há um outro momento que marca a experiência de Moisés com Deus. A palavra do Senhor vai também nos falar, e você encontra isso em Êxodo 33, versículo 7, sobre a tenda do encontro. Moisés no deserto, quando ele estava conduzindo o povo para que o povo pudesse alcançar a promessa de Deus, ele faz uma tenda para Deus se manifestar. Sempre quando o povo de Israel se movimentava no deserto e montava o seu arraial para descansar, diz a palavra do Senhor que Moisés montava uma tenda fora do arraial. E essa tenda fora do arraial era para ter um encontro com Deus, era para ouvir o Senhor falar, era para ver a manifestação de Deus, era para ver a dinâmica do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos relatar que havia momentos tão extraordinários, tão poderosos, que os sacerdotes nem podiam ministrar. Que na tenda do encontro, a glória de Deus se manifestava de forma tão extraordinária, que todos tinham que se calar diante da manifestação de Deus. Então, queridos, nós estamos lendo, então, ouvindo uma ministração, ou a voz de um homem que podia sim falar de encontro, podia sim falar de experiência, podia sim falar de manifestação, de revelação de Deus na sua vida. Mas a palavra do Senhor também nos relata algo que eu acho tão interessante, que havia algo no coração de Moisés que precisa haver no meu e no seu coração, que era fome da presença de Deus. No seu diálogo, em um dos seus diálogos de Moisés com Deus, Moisés fala assim com Deus: Deus, eu quero te ver. Eu não quero apenas te ouvir, mas eu quero te ver, eu quero te identificar. E aí Deus fala com Moisés: mas nenhum homem pode me ver e manter-se vivo. E aí Moisés insiste: mas eu quero te ver, Deus. Eu estou aqui te ouvindo, mas eu também quero te contemplar. E aí a palavra vai relatar que Deus fala com Moisés: então, vá para próximo da fenda da rocha, e eu vou me revelar a você, mas eu vou te esconder para que você não seja morto. Então eu quero convidar você nessa manhã, olhando para esses níveis de experiência. Um homem que se movimenta em direção do Senhor, que ouve o Senhor, que experimenta o Senhor, que realmente nós podemos dizer que tem o seu encontro, que tem a sua história, tem o seu testemunho. Deve ser muito gostoso. Eu fico sempre brincando com as pessoas que quando nós chegarmos lá na eternidade, nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, as histórias dessas pessoas. Já pensou sentar com Moisés? E ouvir Moisés contar a experiência do mar vermelho se abrindo, a experiência dessa revelação de Deus no monte, sinais bem menores, presença bem, vamos dizer assim, mais simples, trazem tanto impacto nas nossas vidas. Imagina o que esse homem experimentou. Agora, o que a gente precisa entender é: estamos construindo uma experiência como a de Moisés? Nós temos também esse lugar onde Deus revela? Nós temos esse secreto em nossas vidas? Nós temos realmente essa experiência onde Deus pode falar, Deus pode agir, Deus pode mover, Deus pode nos confrontar e Deus pode nos quebrantar? E aí, queridos, vamos lembrar da orientação que se encontra no Novo Testamento? Se você quer um lugar realmente para ouvir o Senhor, que seja um lugar onde você realmente possa silenciar as vozes externas, e aonde a voz de Deus possa ganhar poder. A orientação aos discípulos é: então, vá para o seu quarto,
fecha a porta e lá fala em secreto, porque o Pai que está também em secreto vai te ouvir e vai te responder. Só que nós não precisamos simplesmente fazer do nosso quarto esse lugar. Cada um tem uma experiência. Tem gente que gosta de orar a Deus no monte, tem gente que gosta de orar a Deus no quarto, tem gente que gosta de orar a Deus na sala, outros caminhando. Não importa o lugar, mas precisa da experiência, precisa do encontro, precisa do ouvir a voz, precisa ter a vida marcada. Então a experiência de Moisés com Deus, colocada para nós nesse texto, vem pontuando algumas verdades. E a primeira dela é: eu preciso desse lugar. Você precisa desse lugar. E eu quero perguntar a você nessa manhã se você tem. Se você tem aquele lugar no qual você fica à vontade para rasgar o seu coração, para falar das suas dúvidas, para falar das suas dores, para falar das suas inquietações, dos seus descontentamentos. Se você tem esse lugar, eu e você precisamos, porque eu gosto muito de Paulo, quando Paulo vem dizer o seguinte: olha, há momentos que eu e você não vamos saber orar, há momentos que eu e você não vamos saber interceder, há momentos que eu e você não vamos ter condições de elaborar um discurso para apresentar a Deus. Você já passou por isso? Aquele momento que a sua dor é tão grande, aquele momento que você está tão inquieto, que você está tão aflito internamente, que você consegue ficar de joelhos, você consegue sentar para falar com Deus, mas você não consegue elaborar um discurso. A única coisa que você consegue é chorar. A única coisa que você consegue é permitir que as lágrimas banhem o seu rosto e você vai expressando os seus sentimentos, mas não suas palavras. Aí nesse momento, eu entendo essa fala de Paulo, porque aí Paulo vai dizer: nós não sabemos então nesse momento orar como nós devemos orar. Mas nesse momento, o Espírito Santo vai desempenhar o seu papel. Se você não tem condições de elaborar um discurso apresentando a Deus o seu sofrimento, a sua inquietação, a sua dor, a sua preocupação, basta você aquietar-se diante dele, se precisar chorar diante dele, porque nesse momento o Espírito Santo vai interceder por você. Quando eu entro nessas experiências, eu falo imediatamente: agora é o seu papel, Espírito Santo. Agora é o Senhor intercedendo por mim, é o Senhor elaborando os meus sentimentos diante do Pai. E eu quero dizer para você que essas experiências são tão poderosas que você entra abatido, desanimado, fragilizado, e você sai consolado, fortalecido, encorajado a continuar as suas batalhas e as suas guerras. Então nós estamos falando de uma experiência de vida derramada aos pés do Senhor. E aí Moisés vai trazer para nós a seguinte orientação: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita, não é aquele que passa, mas é aquele que habita, aquele que mora. Nós não moramos no templo, nós visitamos o templo, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou uma vez por semana, nós visitamos o templo para ministrar a nossa adoração ao Senhor. Mas Moisés não está falando apenas de algo transitório, Moisés não está falando de algo esporádico, Moisés está falando de uma moradia, de uma habitação, de uma permanência. E ele diz: aquele que permanece, aquele que habita na presença do Altíssimo, ele está construindo um lugar seguro, não precisa ter medo, porque o Senhor está guardando e protegendo. E habitar, permanecer, não é algo intermitente.
é algo permanente. E aí você está sendo desafiado nessa manhã, então, a encontrar esse lugar. Construir esse lugar, gerar essa experiência. Porque, como já falei, vou repetir, porque se faz necessário, um lugar aonde a voz do mundo não abafa a voz do Senhor. Aonde as nossas preocupações não silencia a voz do nosso Deus, aonde nada tira nossa atenção, mas nós nos concentramos na voz desse que está falando e conseguimos ouvir a sua direção e a sua orientação. E aí, queridos, qual é o seu lugar? Eu gosto de dizer, né, que se tem uma coisa, eu gosto muito de dirigir, né? As pessoas até brincam comigo. Nossa, pastor, agora segunda-feira passada eu fui para Ribeirão Preto, eu fui sozinha de carro. E aí as pessoas perguntam: nossa, mas você viaja essa distância sozinha de carro? Eu falei assim: é mais do que terapia. Porque é o tempo que eu tenho para falar tudo que eu preciso. É o tempo que eu tenho para ficar sozinha. É o tempo que eu tenho para chorar, é o tempo que eu tenho para falar, para contar os sonhos, para ouvir a voz, para entender as direções. E quantas vezes nas minhas idas para Belo Horizonte, na reunião do MAI, eu saía daqui com algumas questões inquietando o meu coração, e no trajeto, Deus trazia respostas poderosamente para a minha vida, e eu chegava lá com as respostas de Deus no meu coração. Cada um tem seu lugar. Não importa se é na sua bicicleta, se é no seu carro, se é no seu escritório, como eu já falei, se é no seu quarto, se é na sua sala. Mas eu estou perguntando para você: você tem esse lugar? Porque se você não tem esse lugar, você não mora, você não habita, você só visita. Se você só ora quando vem ao templo, se você só se alimenta quando você vem ao templo, se você só ouve o Senhor quando a pastora prega, o canal de comunicação de Deus com você está obstruído, e você está deixando de experimentar coisas extraordinárias que Deus quer falar só com você, que Deus quer ministrar a sua vida. E aí, queridos, esse homem maravilhoso que é Moisés, desfrutando da sua intimidade com Deus, ele vai falar que nesse lugar há descanso, nesse lugar há provisão. E Deus tem esse descanso para mim e para você. Nós estamos passando tempos difíceis, nós temos lutas por todos os lados, mas nós temos esse lugar de descanso, e esse lugar de descanso se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo, Pai que ama a sua vida, que me ama. O descanso não é a minha casa, o descanso não é a estabilidade da minha família. O descanso é a presença daquele que me esconde no tempo da adversidade, porque eu habito na sua presença, e por habitar na sua presença, Ele está comigo todo o tempo. Ele me sustenta todo o tempo. Mas se eu preciso então desse lugar secreto, a promessa é entender que eu preciso fazer de Deus o meu refúgio. E quando eu faço de Deus o meu refúgio, esse lugar secreto, ou essa experiência de intimidade, ou essa vida na presença do Senhor, se torna uma arma poderosa na minha vida. E aí, eu consigo vencer as minhas batalhas, eu consigo vencer as minhas guerras. Mas então, se eu preciso identificar na minha vida se esse lugar é verdadeiro, eu preciso então aprender a ir para esse lugar de refúgio, aonde eu vou encontrar descanso. E se tem uma coisa que nós temos ouvido nos últimos dias, é sobre cansaço. Está todo mundo reclamando que está cansado. Eu estou tão cansado de pelejar com a minha família. Eu estou tão cansado do meu ambiente de trabalho. Eu estou tão cansado disso, tão cansado daquilo. Bateu um cansaço sobre o povo, que a gente percebe que existe uma influência maligna nos desestabilizando.
nos fragilizando. Uma coisa é nós ficarmos muito cansados porque estamos trabalhando muito. E nós trabalhamos muito. Mas uma coisa é nós nos sentirmos esgotados, porque está havendo sobre nós uma investida do inimigo. E a influência do inimigo está tirando a nossa capacidade, a habilidade de nos tornar pessoas produtivas. E principalmente pessoas leves, servindo as pessoas, amando o Senhor e vivendo em família. E aí vamos voltar para o 1 novamente. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então o que eu quero chamar a sua atenção, que se existe esse abrigo seguro, existe uma sombra que não é a sombra da sua pessoa, do seu físico, não é a sombra da casa, não é a sombra da árvore, é a sombra do Todo-Poderoso. E você está abrigado nesse lugar. E aí quando eu realmente encontro esse lugar e eu permaneço nesse lugar, as minhas crises de ansiedades vão embora. Porque vamos lembrar, ansiedade é a ausência de confiança no caráter de Deus. Quando é que eu me torno uma pessoa profundamente ansiosa? Quando eu deixo de confiar no caráter de Deus. E aí entra a desconfiança no meu coração, entra a dúvida: Deus vai fazer mesmo? Deus vai agir mesmo? Deus vai mover mesmo? Deus vai abençoar? E aqui a palavra está dizendo, é a sombra do Todo-Poderoso, não é a sombra da minha pastora, não é a sombra do meu líder, ou como eu já falei, não é a sombra de uma árvore, de uma palmeira, como nós temos aqui em frente, é a sombra desse Todo-Poderoso que Deus quer fazer você desfrutar dessa experiência. E se estamos cansados, estamos ansiosos, estamos agitados. Talvez não estamos agitados externamente, mas internamente tem um furacão dentro de nós. Não conseguimos dormir. Para dormir vamos precisar de medicamento. E aí eu quero chamar a sua atenção a construir esse lugar, a gerar esse lugar, a viver essa experiência. Nós estamos ouvindo um homem que conheceu o Todo-Poderoso. E se ele conheceu o Todo-Poderoso, eu e você também podemos conhecer. E se ele viveu tempos de desafios, tempos de crises, tempos de guerras, e ele conseguiu descansar, experimentar dessa ação do Senhor, eu e você também vamos experimentar. Mas se eu preciso então encontrar esse lugar, e se eu preciso aprender a descansar, eu vou precisar confiar. Talvez eu vou dizer assim, mas eu tenho esse lugar. Eu faço a minha devocional todos os dias, pastora. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Ótimo. É isso que nós precisamos. Bill Hybels, ele fala isso. Leia a Bíblia. Pode ser pouco, mas tem que ser todo dia. Não pode ser uma vez por semana. Pode ser um pouquinho só, mas tem que ser todo dia para o seu espírito estar alimentado. Fale com Deus, não precisa ser 1 hora por dia, pode ser um pouquinho, mas que seja todo dia, para Ele te encorajar e te fortalecer. Então, eu já tenho esse lugar, eu já tenho o hábito de tirar o tempo de ler a Bíblia e de falar com Deus. Mas agora eu vou precisar crescer. Eu vou precisar aprender a descansar. E eu vou precisar aprender a confiar. Não importa a tempestade que está caindo lá fora. Existe um lugar seguro que eu estou. Eu estou debaixo da sombra do Altíssimo, da sombra do Todo-Poderoso. Tem tempestade, tem vendaval lá fora. Mas eu estou segura, porque Ele fez essa promessa a mim. E aí confiança precisa ser algo de experiência particular, pessoal. O versículo 2: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem confio. Aqui Moisés está fazendo a afirmação da sua fé em Deus. Quando é que eu preciso afirmar alguma coisa? Quando há dúvida. Talvez nesse momento aqui, as circunstâncias estavam desmentindo quem Deus era para Moisés. Talvez quando Moisés diz assim: tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha segurança, tu és a minha confiança. Talvez ele estava vivendo um momento de instabilidade que ele precisou declarar, ele precisou reforçar a sua experiência em Deus. Ele precisou fazer a sua declaração de fé. E eu também e você precisamos disso. Porque nem tudo que você vai ouvir de Deus tem sentido naquele momento que você está ouvindo. Tem coisas que Deus fala com a gente, que no momento que Ele fala, a gente fica assim: mas o que Deus quer falar? O que Deus está mostrando? O que Deus quer me ensinar com isso? E a gente só consegue discernir quando os acontecimentos começam a chegar até a nós. E aí a gente monta o quebra-cabeça. Ah, era isso que Deus estava falando. Ah, era isso que Deus estava mostrando. Mas talvez você vai me dizer: ah, pastora, se eu não vou entender claramente o que Deus está dizendo para mim nesse momento, então para que eu preciso ouvir? Você precisa ouvir para crescer. Você precisa ouvir para amadurecer. Você precisa ouvir para saber tomar decisões. Você precisa ouvir para Deus te proteger. Eu sempre falo com Deus: Deus, coloca proteção sobre a minha vida, ainda que eu não entenda todos os acontecimentos. Me dá percepções claras daquilo que vai se desencadear, para que eu possa ser assertiva, para que eu possa não perder a tua visão. E aí, confiança. Você precisa confiar, e você só vai viver esse nível de confiança se você habitar nesse lugar. Se você não conseguir chegar nesse lugar, você não vai desfrutar desse nível de descanso, e você não vai desfrutar desse nível de confiança. Mas para que a minha confiança cresça, para que eu possa aprender a descansar, queridos, eu já contei para vocês que descanso para mim era uma luta. Desde 7 anos de idade, eu cresci com responsabilidades. Eu cresci tendo que trabalhar muito cedo. Meu pai estava preso, como vocês sabem muito bem. Eu não cresci no lar evangélico. Eu fui me converter depois que eu me casei. E meu pai estava preso, eu era a filha mais velha. Então eu tinha responsabilidade em ajudar a minha mãe a sustentar as minhas irmãs. Então eu aprendi a trabalhar muito cedo. E como eu aprendi a trabalhar muito cedo, eu aprendi a gostar de trabalho. Eu amo trabalhar. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que trabalhar para mim é divertido. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de realizar, eu gosto de construir. E, queridos, foi a área que Deus precisou tratar comigo. Foi a área que Deus precisou me ensinar a crescer, a me ensinar a conhecê-lo. E eu vou dizer para vocês que eu estou aprendendo direitinho. Não estou ficando preguiçosa, não estou deixando de ser produtiva, não estou deixando de amar o trabalho como eu amo, mas eu estou trabalhando numa dinâmica diferente, eu estou produzindo numa dinâmica diferente, porque eu estou produzindo entendendo que não depende da força do meu braço, depende da presença do Senhor, multiplicando as minhas forças, multiplicando a minha inteligência, multiplicando a minha habilidade prática, para que eu possa alcançar aquilo que Ele tem para mim.
E eu só vou crescer em descanso, eu só vou crescer em confiança se eu aprender a conhecer o Senhor. E é isso que Moisés está nos ensinando nessa oração. É isso que Moisés está falando para nós. Se você precisa desse lugar de amizade, de relacionamento, se você precisa de descanso, se você precisa de confiança, só tem uma maneira de alcançar, só tem uma maneira de experimentar, crescendo em Deus, crescendo em experiência, conhecendo o Senhor. E eu tenho falado que é muito triste nós ouvirmos algumas pessoas a seguinte questão: olha, essa pessoa tem 20 anos de igreja, mas ainda não é convertida de verdade. Ela só investe nos seus interesses próprios. Se ela não estiver ganhando, se ela não estiver levando vantagem, ela não vai investir. Às vezes nos relacionamentos. Ah, pastora, meu marido está 50 anos na igreja, mas ele não é convertido. A minha esposa está 20 anos, mas não é convertida. Meus filhos estão há tantos anos, mas não são convertidos. E aqui Moisés está falando de experiência, de conhecimento. Eu aprendo a descansar, eu aprendo a confiar. Eu vou para esse lugar secreto quando realmente eu passo a conhecer o Senhor. Aí o versículo 1 e 2 volta a reafirmar: aquele que permanece, aquele que mora, aquele que habita no esconderijo ou no abrigo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor a sua morada, aquele que permanece relacionando com o Senhor. E aqui nesse texto, Moisés vai trazer 4 nomes de Deus. Na sua oração, ele vai apresentar 4 nomes do Senhor para nós. Altíssimo significa Elion. E aí Moisés está dizendo: ele é o Elion. Ele é o Altíssimo, Ele é o mais forte de todos os deuses, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que se manifesta, Ele é aquele que se revela. Então Ele é o El Elyon. Por que Moisés traz os nomes de Deus implícitos nessa oração? Porque ele está dizendo: eu conheço o Senhor. E o Senhor que eu conheço é o mais forte, é o mais poderoso, é aquele realmente que não se esconde, é dele que se origina as vitórias, é nele que temos as nossas conquistas. Ele é o El Elyon, Ele é o poderoso. A nossa vitória vai originar dele. Se não for por ele, nós não seremos vitoriosos em nossas guerras. Nós ficaremos pelo caminho. Mas aí Moisés não fala apenas do El Elyon. Ele não fala apenas do Altíssimo. Ele fala do Onipotente, do El Shaddai. Aí ele diz: ele é o El Shaddai, o suficiente. O El Shaddai é o suficiente. Então aquele que habita nele, aquele que se esconde nele, tem o que é necessário. Ele é suficiente na sua vida. Você não vai ter mais falta de nada. E é o que depois Davi também expressa com muita graça, que ele diz: se ele é o meu pastor, se ele é o meu cuidador, se ele é o meu protetor, eu não terei falta de nada. Se precisar de óleo na minha cabeça, ele vai derramar. Se precisar de alegria, ele vai me dar. Se precisar de suprimento, ele coloca para mim uma mesa no deserto. E Davi podia falar de mesa no deserto. Quem ouviu as minhas pregações da noite a respeito de Davi, vai
né, se deparar com essa experiência que no momento de luta, de sofrimento, de angústia, de cansaço, de fragilidade, pessoas preparam para Davi uma mesa no deserto. Então, quando Davi está dizendo, ele prepara para nós uma mesa no deserto, Davi está falando de experiência prática. Davi não está fazendo analogia. Davi está falando de experiência, daquilo que ele viveu, daquilo que era real na sua vida. E esse nome, né, El Shaddai, onipotente, ele é apresentado para nós na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. É a primeira vez que o nome de Deus, esse nome suficiente, esse poderoso que me supre em todas as minhas necessidades, ele aparece na palavra. Ele é onipotente. Mas depois, nós vamos também ouvir Moisés falando a respeito que ele é o Jeová. Ele é a fortaleza. Ele é Senhor. Jeová é Senhor. O que direi ao Senhor? Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Olha que palavra maravilhosa. O meu Deus em quem eu confio. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é segurança, Ele é protetor. E aí Moisés está apresentando. Talvez eu não posso dizer que essa oração foi pública. Eu não sei se Moisés estava apresentando para o seu povo quem era o Senhor. Ele é o El Shaddai. Ou ele é, né, o El Elyon. Eu não sei se Moisés estava dizendo a respeito de Deus para o povo, ou se ele estava falando para ele mesmo. Ou se é da sua experiência, caminhando com Deus, ele está dizendo, tu és Senhor, tu és o Jeová, o meu Senhor, em quem eu confio, tu és o El Shaddai, o meu onipotente, aquele que está comigo em todo o tempo, tu és o El Elyon, então eu sei exatamente quem o Senhor é. Eu não sei se Moisés estava encorajando o povo a conhecer o Senhor, ou se ele estava apenas relatando para Deus que ele conhecia o Senhor. Eu te conheço. Eu sei quem o Senhor é. E aí todas as vezes que você vai para a Bíblia e você encontra o nome de Jeová em letras maiúsculas, você vai estar se deparando com o El Shaddai, Senhor. E todas as vezes que você vai para a Bíblia e encontra o Jeová em letra minúscula, você vai estar conhecendo o Adonai. Quando você vai para o hebraico e você busca a raiz da palavra, ele vai estar sendo apresentado, Adonai, o mestre, o que ensina, o que orienta, aquele que tem autoridade, aquele que aponta o caminho, aquele que direciona. E no capítulo 3 de Êxodo, Moisés apresenta o Adonai. Só que, depois dessa conversa, ou no meio dessa conversa, melhor dizendo, Deus fala para Moisés, eu sou o Adonai, Moisés, eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu sou inteiro. Eu não sou um Deus fragmentado, eu sou um Deus pleno, que trabalho na vida daquele que me ama, que trabalho na vida daquele que confia em mim. Então você não precisa ter medo, Moisés, eu estarei com você todo o tempo. E aí, meu querido, minha querida, Deus fala para Moisés, se eu sou o que eu sou, se eu sou o Adonai, o mestre, se eu sou o Jeová, o Senhor, você não precisa ter medo de nada, apenas faça o que eu te mandei fazer. Vai e faça o que eu te mandei fazer. Só que no versículo 2, nós encontramos mais um nome de Deus, o Elohim. Tu és o Elohim.
Tu és o meu Deus, ou o Deus meu, e eu confio em ti. Gênesis 1, versículo 1 é a primeira vez que o nome Elohim aparece na palavra. Quando, o próprio Deus, eu sou o Criador, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Então, queridos, eu crio do nada. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos o Elohim no poder da criação, o Deus Criador. Se Ele cria do nada, Ele pode trazer coisas novas na minha e na sua vida também. E aí nós vamos vendo que esse lugar secreto, nós vamos vendo que esse lugar de experiência, de conhecimento, de descobertas, de novos conhecimentos, nós recebemos armas poderosas em Deus. É isso que nos sustenta. E aí nós vencemos a crise da saúde, nós vencemos a crise financeira, nós vencemos a crise familiar. Queridos, eu quero te encorajar, eu tenho falado muito isso. Não dá para andar com Deus e não ter adversidades, mas dá para andar com Deus e ser vitorioso no meio das adversidades. Dá para ser sustentado no meio delas. Todos nós aqui que temos experiências com Deus, nós sabemos contar quando estávamos em aflição, quando estávamos em angústia. Nós vimos as mãos do Senhor agindo nas nossas vidas. Nós vimos Deus levantando pessoas para trazer resposta ao nosso coração. Nós vimos Deus movendo para mostrar que Ele era todo poderoso na nossa vida. Mas Moisés também nessa oração vai nos ensinar que há bênçãos que emanam desse lugar. Há coisas que acontecem quando eu e você construímos essa amizade ou esse relacionamento com o Senhor. E aí no versículo 3, Moisés vai falar para nós que Deus cuida das nossas emoções. Que Deus cuida de todas as coisas que nos envolvem. Porque quando eu e você realmente temos esse lugar construído, nós vamos experimentar a bênção do livramento. E aí se você vai para o versículo 3, a palavra ela é clara. Ele o livrará do laço do caçador. Ou do laço do passarinheiro em algumas versões. Ele te livrará do veneno mortal. E eu já contei para vocês que Deus tem o seu jeito de trabalhar. Eu grávida de 7 meses, recebi uma comida envenenada, e tropecei, deixei a comida cair e não comi. E não passei pelo envenenamento. Os animais que estavam próximos comeram e morreram. Mas Deus me livrou e provavelmente livrou meu filho. Mas um tempo depois, como vocês sabem muito bem, a minha família inteira passou por um envenenamento. E aí Deus não. Por que Deus não fez do mesmo jeito? Uma das crises que eu tive nesse tempo foi: Deus, por que o Senhor não me livrou? Eu já passei por essa experiência, o Senhor me livrou. O Senhor não deixou eu comer. E agora não somente eu comi, mas toda a minha família comeu. E todos nós ficamos muito mal, todos nós tivemos que ser internados. E só quem já passou por um envenenamento sabe os efeitos colaterais. Por mais forte que você seja, você não fica em pé. Você perde toda a força muscular. Não consegue ficar. Só que
Aí você vai me perguntar, então, pastora, Deus te livrou em um momento, no outro momento Deus deixou você passar assim. Nós não sabemos explicar a permissividade de Deus, mas Deus esteve conosco nesse momento, Deus nos sustentou. E aí a palavra está falando que armadilhas, traições, malignidades, falsidades, Ele seria o nosso livramento, Ele estaria nos guardando e nos protegendo. E quantas pessoas que nos denigrem, nos ferem, trabalha contra nós, nos corredores da vida. E aí Moisés está dizendo, esse lugar promove bênção. Porque você vai ter inimigos sem nome, você vai ter gente invejosa, você vai ter gente maligna à sua volta, mas você vai ter livramento. Não tem como você não ter essas figuras na sua história. Você vai ter, mas eu vou estar com você e eu vou te livrar dos laços dos caçadores. Haverão laços, mas meus pés não serão presos. Só que também a palavra vai dizer que haverá bênção de proteção, porque o Senhor nos livrará, nos esconderá do nosso inimigo. Nenhuma praga vai chegar à sua tenda, nenhuma praga vai chegar à sua casa. Vamos lembrar do profeta comprado para amaldiçoar Israel, o famoso Balaão. Vamos nos lembrar dele. Ele foi comprado para, no seu poder, ou no seu empoderamento, ou na sua autoridade de profeta, ir para o cume do monte e profetizar maldições sobre Israel. Só que todas as vezes que ele estendia as mãos para profetizar a maldição, ele não conseguia profetizar, ele só profetizava a bênção. E eu quero dizer isso para você. Talvez gente de longe, talvez gente de perto, está olhando para você, desejando que você tropece, desejando que a sua família se quebre, desejando que o seu ministério venha ruir, desejando que você vá à falência. Mas eu quero dizer para você, enquanto tem pessoas de longe desejando mal para nós, Deus está perto dizendo, eu te guardo, eu te protejo, eu te abençoo, eu te promovo. Vão ter desejo no coração de alguns que você caia, que você tropece, mas eu estou com as mãos estendidas te colocando de pé, porque na minha presença você tem proteção. E no versículo 10 e 11, falando dessa proteção, o 13, vem falando do empoderamento que nós recebemos. Olha o que Moisés diz. Até o versículo 12, Moisés, com a sua experiência de guerra, Moisés cresceu no Egito. Moisés era um dos príncipes de Faraó. Moisés foi treinado para saber lidar com guerra. E aqui está explícito na sua oração o seu treinamento de guerra. Por quê? Até o versículo 12, ele só está na defesa. Chega em casa, pega esse texto e vai observando. Até o versículo 12, Moisés está no campo da defesa. Ele é meu refúgio. Ele é a minha segurança, Ele é a minha sombra, Ele é aquele que me sustenta. Mas no versículo 13 ele passa para o ataque. Até o versículo 12 ele está no campo da defesa, mas no versículo 13, olha aí, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Então, se até ao 12 eu estou no esconderijo, eu estou na sombra daquele que é
o Altíssimo, eu estou protegido pelo Todo-Poderoso. No versículo 13 ele diz: mas agora eu tenho autoridade, agora eu tenho poder, eu piso sobre a serpente, eu esmago os leãozinhos, e olha, não adianta o inferno se levantar contra mim não, porque eu estou cheio de autoridade para dar a resposta necessária. Um homem que conhecia o Senhor. Um homem que está dizendo assim: eu tenho o escudo da fé empunhado, mas eu tenho a espada do Espírito habilitada nas mãos. Eu estou revestido, eu estou vestido. Eu estou vestido, eu sei lutar, eu sei guerrear, eu sei qual é a responsabilidade do meu Deus, mas eu também sei qual é a minha responsabilidade. Ele me esconde, Ele me livra, Ele me protege, mas se precisar pisar a cabeça da serpente, eu vou pisar, porque Ele está comigo. E aí o versículo 14 e 15... vem explicitamente a bênção da intimidade, que é o que o secreto traz. Deus se tornando grande amigo de Moisés, né? Porque Ele me ama. Ele me ama. Olha que tremendo, queridos. Será que Deus me ama? Minha família está em crise, Deus me ama. Meu emprego não está bom, Deus me ama. Eu estou emocionalmente frágil, Deus me ama. Aí Moisés diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. Aliás, é Deus falando aqui, né? Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. O lugar da intimidade é isso daqui. Como Deus te vê. Vocês acham que Deus está nos vendo frágilzinhos? Inabilitados? Ah, queridos, sempre quando eu lia as cartas, as igrejas de Apocalipse, eu ficava encantada com a forma de Deus falar com as igrejas, né? Eu conheço tua obra, né? Eu conheço que você é morno, né? E Deus dizendo assim, sempre Deus dizendo: eu conheço, eu vejo, eu sei. Até que um dia eu ouvi do Senhor. Eu ficava tão encantada com aquele jeito de Deus falar. E um dia eu ouvi o Senhor dizendo: eu conheço o teu amor. Eu conheço. Então Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece o nosso amor, Deus conhece a nossa fidelidade, Deus conhece a verdadeira motivação do nosso coração. Às vezes algumas pessoas nos rotulam. E elas criam uma imagem diferente do que realmente nós somos. Só que o Senhor nos conhece. O melhor de tudo é que Ele nos conhece. Então quando o Senhor te vê, Ele não vê o que eu vejo. E Ele nem vê o que você vê. Ele tem uma visão totalmente diferente de você mesmo. E Ele nos ama. Só que o que eu quero dizer para vocês que esse homem chamado Moisés, ele aprendeu a ser amigo de Deus nas adversidades, e ele aprendeu a honrar o Senhor nas crises. É muito fácil honrar o Senhor quando tudo está favorável. Difícil é honrar o Senhor quando as coisas não estão legais. E aí ele vai concluir a sua oração dizendo: eu tenho vida longa, porque Ele é o Deus da minha salvação. E na hora que terminar aqui, eu continuo lá. Aí aqui fica explícita a eternidade. O meu Deus
O Deus que eu conheço, o El Shaddai, o El Elyon, o Adonai, o Jeová e tantos outros nomes que Deus tem, né, irmãos? Que não dá para a gente falar numa pregação. Ele é a minha eternidade. Ele é a minha morada eterna. Ele é a minha salvação. Imagina se eu e você conseguirmos andar nesse nível de amizade com Deus, nesse nível de experiência. Imagina se eu e você conseguirmos construir esse tipo de relacionamento com Deus. E é possível. É possível. É possível porque foi possível para Moisés. E se foi possível para Moisés, é possível para mim e para você. E queridos, Deus atende cada desejo que Deus não precisaria atender. Eu me lembro que quando eu me converti, o primeiro livro que eu li foi o do Paul Youchu. E quando eu li o livro dele, eu fiquei maravilhada. Maravilhada. E eu sempre falava com o Ronald assim, um dia eu quero ir lá. Aí o Ronald ria e falava comigo assim, você tem noção de onde é esse lugar, Rosângela? Esse lugar é do outro lado do mundo. E ele brincava comigo assim, é como se nós furássemos o globo terrestre aqui e varasse lá no outro lado, igual nos desenhos animados, né? É do outro lado. Você nunca vai chegar. Mas quando eu ouvia ele relatando ali no seu livro, agora eu esqueci o nome do seu livro, acho que é Quarta Geração, não é esse? Um negócio assim? Esqueci o nome do livro dele. Quando ele ficava descrevendo um monte de oração, quando ele ficava descrevendo as suas oquinhas de oração, né, que são umas casinhas pequenininhas assim, que só cabe a gente de joelhos. Quando ele ficava contando dos sinais, eu falava assim, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Impossível, não é, gente? Impossível. Só que quando a gente aprende a construir esse lugar de amizade com Deus, Deus realiza até as coisas bobas que não precisa realizar. Deus nos dá até as coisas que, né, Ele dá só porque Ele nos ama. E aí eu me lembro que eu falava com o Ronald, mas eu quero ver esse homem pregar. Eu quero ver esse homem falar de perto. E aí, queridos, em 2013, né, a igreja da Coreia investiu em nós. Isso que é o extraordinário. Nós não tiramos dinheiro do nosso bolso. A igreja local não precisou fazer, né, o investimento, porque a igreja da Coreia investiu em nós. Durante os 15 dias que nós ficamos lá, até a água era dada a nós. Se nós saíssemos no ônibus para fazer um turismo, para conhecer as outras cidades, as outras igrejas, e se nós fôssemos parar, fazer alguma parada no percurso, antes de entrar no ônibus, o pastor pegava um valor em dinheiro e entregava nas nossas mãos e falava, ó, isso aqui dá para você comer o melhor lanche do traslado. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei nas oquinhas de oração, nas casinhas de oração, eu fiquei muito frustrada. Porque só podia ficar 1 hora de oração, de tanta gente para orar. Só podia ficar 1 hora de oração. E eu fiquei tão frustrada que quando eu entrei na casinha de oração, eu travei, eu não sabia o que eu ia orar. Eu fiquei emocionada, eu perdi uns 20 minutos para saber agora o que eu oro. O que é principal agora? O que é prioridade agora? Eu perdi uns 20 minutos emocionada, perguntando para Deus, e agora o que é mais prioridade na minha vida para eu ter um tempo de intercessão nesse lugar? E o dia que nós fomos conhecer a igreja do Paul, no centro de Seul, foi muito interessante. Quando nós estávamos no ônibus, o pastor Kim, que é o que nos acolheu na igreja dele, falou assim, gente, nós estamos indo para a igreja do Paul e está acontecendo algo muito interessante, porque tem
muito tempo que ele não prega, porque ele está doente. E ele não está pregando mais. Mas hoje ele está pregando. Porque o meu sonho era parar e ouvir aquele homem falar. E aí quando nós chegamos naquela igreja, uma quarta-feira, 10 horas da manhã, um culto para 25 mil pessoas assistindo. Vocês têm noção? Uma quarta-feira, horário de trabalho, 10 horas da manhã, na capital do país, no centro de Seul, uma igreja com 25 mil pessoas sentadas em suas cadeiras, ouvindo uma palavra tão simples, provavelmente mais simples da que eu estou pregando nessa manhã. Eu corri, né, e fiquei de lá olhando aquele homem pregar e falei: Deus, o Senhor me ama. Porque isso aqui não precisava o Senhor atender. O Senhor não precisava ter me trazido para a Coreia do Sul apenas para atender um desejo do meu coração. Mas hoje eu estou aqui porque o Senhor me ama. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento.